Olá, pessoal. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus para darmos início a essa homenagem que nós estamos a realizar todo o último domingo de cada mês aos nossos entes queridos que retornaram para a pátria espiritual. Meu nome é Silene, eu sou média expositora da Sociedade Espírita Ramatiz, que tem como objetivo esta casa o esclarecimento espiritual através de tratamentos espirituais, sob a égide de Jesus, de Ramatiz e de Kardec. O objetivo da Sociedade Espírita não é fazer espíritas, longe disso. O objetivo é que nós possamos, através das interpretações e da compreensão do que somos, para onde vamos, por que estamos aqui, qual o significado disso tudo, nós termos mais propriedade e segurança de estarmos caminhando aqui na Terra e entendermos que somos espíritos imortais e que o objetivo do Criador em nos ter criado é que nós possamos, através da nossa idas e vindas, né? Ora aqui no planeta, ora na erraticidade, nós possamos alcançar a sua semelhança, isto é, a sua luz e o seu amor, através das nossas próprias conquistas, do nosso livre-arbítrio. Então, quando nós temos o conhecimento dessas verdades espirituais, com certeza, seremos muito mais seguros e confiantes para lidarmos com todas as coisas que o mundo material tem a nos oferecer para o nosso melhor propriedade, para que nós possamos evoluir mentalmente, moralmente, a nível espiritual. Então, para darmos início a esse trabalho, a essa linda prece, eu peço que todos vocês, neste momento, elevem seus pensamentos ao Criador, a esse grande arquiteto do universo, pedindo a permissão para que nós possamos iniciar. Deus nosso Pai, que é amor, que é luz, que é carinho, que é bondade, que é justiça. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, para darmos início a esta prece, em homenagem aos nossos entes queridos, que nos foi tão precioso, Senhor. Pedimos, Pai, Tua proteção e a Tua luz. Pedimos também que o Teu raio de sol aqueça os nossos corações e as nossas mentes, para que nós possamos ter sabedoria, Pai, de entender aquilo que podemos mudar e o que não podemos. Assim, Senhor da vida, que te agradecemos e te pedimos a permissão para darmos início, dando todos juntos. Graças a Deus. Mas agora vamos mentalizá-los, onde haverá um portal que se abrirá para que eles possam receber todos aqueles que foram inscritos, cujos nomes estão distribuídos no altar do 176, da José Higino 176, onde fica a Casa Máter. E nas nossas mentes. Pensemos nos nossos queridos, com alegria, nos momentos felizes. Esse é o momento deles receberem o nosso amor, que nos une. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos com o nosso querido, de fazermos história, de fazer parte da minha história, da minha construção, da nossa construção de um ser divino, de um ser integral. Tivemos erros, tivemos acertos, não importa.
foi vida, vivemos. Que Ele receba todo o nosso carinho, todo o nosso amor, todo o nosso desejo de prosperidade, de um despertar pleno na erraticidade, na nossa pátria espiritual. Graças a Deus. A doutrina dos Espíritos nos orienta que nós ainda temos como uma dor devido ao nosso nível espiritual, à nossa imaturidade espiritual. Porque o entendimento dessa partida, desse retorno à verdadeira pátria, não deveria ser com dor, com sofrimento, com esse apego que a gente tem às coisas e principalmente àqueles que estão a caminho conosco. Porque nós deveríamos compreender que nós temos um prazo de validade. Isso nós sabemos. Se temos esse prazo de validade, é porque não somos daqui. Nós estamos aqui para que nós possamos, através dos recursos que esse mundo, dessa dimensão nos oferece, nós possamos utilizá-los, o corpo físico, a família, o trabalho, os comportamentos sociais, a sociedade, através de todo esse plano, de toda essa dimensão, nós possamos crescer moralmente e intelectualmente e alcançarmos, assim, a nossa liberdade. O retorno para casa é uma liberdade. Só que nós não temos esse entendimento. Nós temos como herança a imortalidade da alma, já que o Criador é eterno. Então nós não poderíamos ser finitos. Somos parte do infinito. E assim, eu trouxe uma leitura de Ramatiz, onde ele diz assim: o espírito do homem é indestrutível. Essa leitura está no Evangelho à Luz do Cosmo e o título é A Evolução Espiritual. Então ele diz: o espírito do homem é indestrutível, porque foi criado da essência eterna e inalterável de Deus. Mas, embora esteja vinculado a essa consciência cósmica, é sempre uma consciência individual, que teve um princípio ou uma origem pessoal em certo espaço de tempo. Então, nós fomos criados em um determinado momento por essa energia cósmica, por essa consciência cósmica, mas cada um de nós temos a nossa própria consciência individual, onde ela irá crescendo, onde ela irá incorporando, conforme os nossos despertares, conforme o nosso amadurecimento e o nosso entendimento. Em consequência, houve uma época, um momento em que o homem começou a ter noção de existir, como a criança a ter noção de si e do meio que a cerca. Então nós fomos criados simples e ignorantes, sem ter consciência exata da razão. Éramos uma intuição, um princípio inteligente dessa consciência cósmica. A partir do momento que fomos incorporando, vivenciando, experimentando os diversos reinos, até alcançarmos o reino em que nós estamos, o reino hominal, onde aqui nós somos ditos como seres superiores, porque todos os outros reinos que aqui está composto são reinos onde não existe a razão, a inteligência. Isto está para o ser humano, isto é, para os espíritos que já têm, que já conquistaram essa noção
de existir. O homem também define-se e individualiza-se no universo, figurando como entidade de importância e a caminho de desenvolver também o poder criativo, tanto quanto amplia a sua consciência. Então, nós nos tornamos co-criadores, porque temos a criatividade, temos habilidades, começamos a ter os tributos, as heranças do Criador. Então, os nossos talentos começam, através das conquistas que fazemos pelo tempo, nós começamos a ter a aplicabilidade dessas potencialidades, desses tributos. Então, nos tornamos também co-criadores. Nós podemos criar, nós geramos outros seres, né? Nós contribuímos aqui neste mundo para o progresso, para a evolução do planeta, dos seres que aqui estão, entre nós e todos os outros que aqui estão. Sob exemplo semelhante, o espírito do homem um dia também iniciou a sua conscientização. Individualizou-se sob o impulso de uma vibração centrípeta e finalmente se personalizou no seio da divindade. Em seguida, a consciência espiritual do homem, sendo indestrutível de sua individualização, prossegue no incessante crescimento psíquico qualitativo e, ao mesmo tempo, panorâmico, a fim de abranger cada vez maior volume ou porção da própria mente universal. Então, nós estamos ligados a essa mente cósmica. Essas idas e vindas que fazemos, ora na erraticidade, ora aqui no planeta, são oportunidades que nós temos de crescermos, de aprendermos, de experimentarmos, de errarmos, quantas vezes forem necessárias, até que nós possamos alcançar essa divindade. Na erraticidade, nós fazemos uma revisão de toda essa matéria que aqui foi estudada, de todos os trabalhos que aqui foram feitos. O planeta Terra é um planeta escola. Nós somos crianças de educação infantil. Estamos aqui para estudar, estamos aqui para aprender. Então, quando retornamos, nós vamos fazendo uma revisão, uma sabatina de tudo aquilo que aconteceu, de todas aquelas vidas que tivemos, de todos os momentos que tivemos, as coisas que poderíamos fazer melhor, as coisas que fizemos bem, o que podemos fazer mais à frente, o que aprendemos com isso tudo. E aí nos é dado uma nova oportunidade para que nós possamos retornar num novo corpo físico, numa nova personalidade, animando um corpo feminino ou masculino. Não importa. Importa aquilo que é mais importante para a nossa evolução espiritual. Dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, dentro de um continente, um país, que seja importante para o aprendizado daquele ser. E aí, mais conquistas, mais coisas a aprender. O processo é contínuo e inexorável, sem fim, porque se exerce estimulado e disciplinado pelo princípio. O reino de Deus está no próprio homem. Ramatiz. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse isso a Nicodemos. Nicodemos perguntou a ele como alcançar o reino de Deus. Porque nós, assim como Nicodemos, temos a ideia de que o reino de Deus é um local, é um lugar. E aí Jesus disse que para que ele pudesse alcançar esse reino, seria necessário que ele nascesse e renascesse, quantas vezes fossem necessárias. E ele não entende,
como muitos de nós ainda não entendemos. Como voltar ao ventre? Como nascer de novo? Porque nós estamos muito materializados. Nós pensamos que nós somos esse corpo físico, não somos, estamos. Estamos animando hoje um determinado corpo que nos serve por misericórdia para que nós possamos estudar aqui como um uniforme. Mas, terminado o ciclo, nós deixamos esse uniforme e voltamos em essência para a pátria espiritual. Então, meus irmãos, minhas irmãs, acreditem, nossos entes queridos vivem intensamente, vibram intensamente, nos sentem, nos percebem, porque agora, mais do que nunca, estamos ligados pelos sentimentos de amor, pela nossa mente, o poder da prece, o poder da mente, do pensamento, não tem mais trava. Ele agora segue pelas vias do fluido universal, numa velocidade que nós não temos nem entendimento para isso. E eles recebem. Se nós desejamos amor, prosperidade, sentimos saudade, mas tudo que nós fizermos de bom, de melhor, de produtivo, eles recebem. Eles percebem, eles sentem. E isso fortalece. E isso vem como um bálsamo, como um remédio de cura. Mas o contrário também é verdadeiro. Se nós estivermos agarrados às suas coisas, se os nossos pensamentos é um pensamento de apego, de revolta, eles também sentem. Diz Emmanuel que é como se fossem alfinetadas. Portanto, vamos mudar o nosso padrão vibratório por nós. Porque quando nós nos fechamos em conchas, como ostras, em quartos escuros, estamos fazendo mal para o nosso espírito e, consequentemente, será expurgado no corpo físico, que é o dreno da nossa alma, através de doenças. Consequentemente, nossos irmãos também sentirão. Se sentirão culpados por estar vendo o nosso sofrimento, que nós estamos fechados. Eles também sentirão essa depressão, essa angústia. Não é isso que nós queremos para os nossos queridos. Queremos continuar a viver. Queremos dar prosseguimento à nossa vida, assim como eles também estarão dando prosseguimento à vida. Porque temos a certeza que somos imortais, que somos filhos, criaturas do divino, e em nós vive a divindade, o determinismo de sermos felizes. E lá na frente nos encontraremos como uma grande família universal. Fique em paz e continuo agora com a Sueli. Muita luz. Olá, meus irmãos, meu nome é Sueli, sou médium expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Estamos aqui para dar continuidade à nossa prece coletiva, onde nós homenageamos os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual. Eu queria iniciar o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa, nesse segundo momento, falando um pouco de Deus. Porque quando nós passamos por uma perda, né, que é o que nós falamos, né, nós quando falamos que alguém da nossa família, algum amigo, desencarnou, retornou à pátria espiritual, isso sente para nós, pesa para nós como uma perda, né, porque nós passamos a sentir que não vamos ver, então nós perdemos aquela pessoa de vista, perdemos aquela pessoa da nossa
convivência. E aí, essa questão da perda para nós é muito forte. E nós esquecemos um ponto fundamental, que é Deus. Nós esquecemos da misericórdia divina. Então, nós temos perceber que Deus, Ele, essa inteligência suprema, como nós falamos, né, como os próprios espíritos definiram Deus para Kardec, né, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele é misericordioso. Por que misericordioso? Porque estar reencarnado é uma misericórdia divina. Retornar à pátria espiritual, à sua verdadeira casa, porque como espírito que somos, ao reencarnarmos, nos mantemos presos num corpo físico para vivenciar um ano letivo escolar, como diz Ramatiz. Ramatiz nos orienta que ficamos num período escolar para que a gente possa cursá-lo aprendendo a nos transformar, aprendendo a nos reformar. Para isso nós convivemos. E aonde está a misericórdia de Deus? Ora, se eu convivo com os meus irmãos, adquiro aqui desafetos, né? Faço escolhas pelo livre-arbítrio, pelo meu livre-arbítrio, escolhas difíceis que me trarão uma vida difícil, uma vida que me comprometerá com a lei de causa e efeito. Se eu tivesse, através do livre-arbítrio, escolher uma vida fácil de amor, de ajuda ao próximo, de solidariedade, uma vida, né, corajosa, porque para a gente ter fé nós temos que ter coragem, nós teremos uma vida mais fácil. Mas como nós fazemos escolhas muito difíceis, né? Então nós passamos por muitas dificuldades. Então o sofrimento que nós vivemos hoje é por escolha nossa, que foi até compactuado isso em algum outro momento na espiritualidade, para que quando eu reencarne, eu passe por dificuldades, para que eu possa estar me reajustando com essas leis. Muito bem, então a gente entende que por misericórdia divina hoje eu estou aqui, né? Então Deus, na sua infinita bondade, nos dá várias oportunidades de reencarnação. Então nós reencarnamos e desencarnamos, retornamos e voltamos. Quantas vezes forem necessárias, até que eu não tenha mais imperfeições para que eu precise viver num corpo físico e precise me reajustar. Quando isso não mais acontecer, eu não mais precisarei reencarnar. Mas aí o que eu levo? O que eu estou levando desse ano letivo escolar? Como exemplifica a Ramatiz para a gente. Eu vou levar os meus sentimentos, a minha essência, tudo aquilo que eu estou adquirindo com essas convivências aqui. E aí eu retorno à pátria espiritual com essa minha nova bagagem, né? Já modificada. Quando eu chego na pátria espiritual, eu, meio perturbado ainda, não tenho essa consciência do que está acontecendo comigo. Mas quando eu recobro a consciência, eu percebo, poxa, passei um ano lá embaixo, né? Estou dizendo lá embaixo no sentido de entendimento nosso. Passei um ano reencarnado e perdi tempo, deixei de fazer uma série de coisas. E aí, esse texto que a gente vai estudar hoje, que a gente vai refletir sobre ele, é um texto de Santo Agostinho, que é como se nós estivéssemos ouvindo esse nosso ente querido falando conosco. Vocês imaginem que eles retornaram à pátria espiritual. Quando eles chegam na pátria espiritual, eles ficam querendo saber como nós estamos. E aí nós choramos, nós nos desesperamos, nós, né, questionamos Deus, né? Quantas vezes nós dizemos assim, que injustiça de Deus levar uma criança, levar uma pessoa que é tão boa, por que não leva uma outra pessoa? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quando eu abri
falando sobre Deus, da importância da gente compreender a definição de Deus, de entender Deus por misericórdia, como um pai, como Jesus quis mostrar para a gente, né? Que Deus é pai, é bondoso, é amoroso, é fraterno. Ele vai explicando para a gente que não é assim, não é desta forma que a gente vai entender Deus. A gente tem que procurar entender Deus como se Deus fosse realmente o Pai amoroso que nos dá muita chance para que a gente possa se transformar. Só que ele deixa a gente pelo livre-arbítrio. Faça conforme as suas escolhas, né? E Jesus nos disse, cada um segundo as suas obras. E aí retornamos, como eu estava falando, chegamos lá, adquirimos a consciência, e aí eu começo a sentir saudade, sentindo essa sensação de que quem ficou aqui? Quem são as pessoas que ficaram? Eu vou estar ligado por esses irmãos, por energias, por esses sentimentos. Esse sentimento pode ser de amor ou de ódio, não importa, eles vão estar me conectando com esse irmão. Se eu aqui vibro amorosidade, vibro carinho, vibro na prece para esse irmão, ele vai receber essa energia e ele vai se fortalecer. Agora, se eu vibro revolta, eu estou vibrando esses sentimentos densos, pesados, é esse sentimento que ele vai sentir. Então, Santo Agostinho coloca como ele falando, para quando pensar nele, pensar dessa forma. Olha como ele diz, a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Isso é, se é o meu filho que retornou à pátria espiritual, ele vai continuar sendo meu filho. Ele vai continuar sentindo o amor e eu vou continuar tendo o amor de mãe para ele. Se foi meu pai, eu vou continuar sentindo por ele o amor de uma filha. E a relação que eu tive com esse pai ou com esse filho vão continuar existindo. E ele continua assim, ó, me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim, que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estava fora de seus pensamentos, agora eu estou apenas fora de suas vistas? Não, eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. É um recado para nós que aqui ficamos questionando Deus, achando ruim com as coisas, nos entristecendo, adoecemos pela ausência dos nossos entes queridos. Mas precisamos força, precisamos ter fé, precisamos coragem, precisamos respeitar essa caminhada desse nosso irmão que retornou à pátria espiritual. Eu costumo dizer nas preces e na hora que eu falo do retorno à pátria espiritual, que as pessoas têm que pensar como o próprio Vitor Hugo fala, que imaginem um veleiro saindo, né, pela praia e indo em direção ao mar adentro. Então aquele veleiro vai indo, a gente olha assim, à distância a gente vê aquele veleiro, chega um momento lá na frente, lá no horizonte, que esse veleiro some da nossa vista. O veleiro some da nossa vista, mas ele continua lá, ele não deixa de estar lá. Né? Se a gente for pegar um outro barco, um outro veleiro, ou um helicóptero, vou pegar uma outra forma de ver, a gente vai encontrar ele lá na frente. Ele apenas sumiu da minha visão, da minha vista nesse momento. Não é assim? Mas ele continua lá. Assim,
a gente pode fazer uma analogia com a passagem dos nossos entes queridos e a nossa mais tarde também. Porque essa é a nossa real certeza de que nós retornaremos à pátria espiritual em algum momento. Quando vai acontecer? Nós não sabemos. Nós não temos um momento certo onde isso vai acontecer. Por isso nós temos que viver os dias, cada dia, amando, perdoando, procurando vivenciar novos relacionamentos com sentimentos de paz, com sentimentos altruístas, não sendo egoísta, né? Quando a gente quer que tudo seja meu, nós estamos sendo egoísta. Quando, na verdade, nós estamos num planeta que nos foi dado em consignação para aprendermos, estamos usando um corpo físico que nos foi dado em consignação para abrigar o nosso espírito, né? E que aí durante esse trajeto que nós estamos vivendo aqui, a nossa alma, que é o nome do espírito encarnado, possa estar se reajustando com as leis divinas. Nesse período, tudo isso aqui nos é dado em consignação, os nossos familiares, as coisas materiais que nós temos, tudo nos é ofertado para que a gente possa estar vivendo, aprendendo a viver com isso tudo. Nada é para sempre, né? Então, essa coragem que nós precisamos ter, o Espiritismo nos orienta através dos esclarecimentos, porque ele vai esclarecer, ele vai nos dizer, vai nos mostrar a importância da gente realmente ter fé em Deus e saber que nada acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus, não é assim? Por isso esse irmão, Santo Agostinho, fala que a morte não é nada, é só uma passagem, é um ciclo que fechou e se inicia outro. E aí a gente retorna e recomeça outra vez. Tudo vai acontecendo desta forma. Eu trouxe uma letra de uma música que é muito cantada, muito conhecida, do Alan Filho, que ela fala noite e dia, que fala o seguinte: vai e descobre caminhos por entre sementes de luz banhadas de amor. E em paz, segue em passos de fé sobre as pedras pontudas da dor uma suave lição. Vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu para ser um eterno segredo de Deus, mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar com o mundo, de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz, que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Graças a Deus, meus irmãos, tenham fé, tenham força, tenham coragem para que este momento não seja um momento de peso, de dor, mas um momento de saudade, de esperança para um novo reencontro com esses irmãos que retornaram à pátria espiritual. Nesse momento agora, nós vamos nos colocar para cantarmos. Vamos vibrar as músicas que nós vamos ouvir. Vamos cantar mesmo, para que nós possamos eliminar de dentro de nós esta dor da saudade e transformar esta saudade no amor que fica. Porque é este elo que nós precisamos pensar, é neste elo de amor que nós temos que viver. Então vamos olhar para frente e vamos vibrar bastante energia para que essa egrégora possa ser enorme e alcançar os nossos irmãos
que estão do outro lado da vida. E que nós aqui possamos, com as músicas também, nos fortalecer. Porque o cantar, ele elimina essa energia, essa egrégora que vai a uma distância enorme. E não esqueçam de fazer uso sempre da prece, que foi o recurso orientado pelo nosso irmão Jesus quando esteve entre nós, dizendo que a prece nos religa a Deus, nos religa ao Pai. Muita paz. Vamos cantar, meus irmãos. Graças a Deus.
Agora, meus irmãos, retornando aqui, já cantamos bastante, já eliminamos bastante as nossas energias, né? Já estamos com os nossos corações, apesar de saudosos, mas mais confortados. Chegamos naquele momento que aqui na nossa casa nós chamamos de momento esotérico. Na verdade, é um momento de meditação, porque nós temos a condição de, através do nosso pensamento, levar esse sentimento aonde nós quisermos, levarmos os nossos pensamentos aonde nós quisermos. Então, quando nós estivermos meditando, vamos fazer uso agora desse poder que nós temos do nosso pensamento. Eu convido a todos a sentar confortavelmente nessas poltronas, nesse local onde vocês estejam, nessas cadeiras, não importa, aonde vocês estejam, procuram ficar o mais confortavelmente possível. Fechem os olhos, observem a respiração. Procure respirar lentamente, vagarosamente, inspirando e expirando, tirando de dentro de nós, à medida em que respiramos, as mágoas, as dores, o peso dos sentimentos de egoísmo, de orgulho, da vaidade. Vamos esvaziando, dando lugar para que entre sentimentos de paz, de amor, compreensão, justiça e caridade. Inspirando e expirando lentamente. Vamos nos ver num grande jardim, um jardim lindo, maravilhoso. Podemos olhar mentalmente e verificar tantas flores lindas. Podemos sentir o perfume dessas flores. Percebemos as rosas, muitas rosas, de todas as cores, rosas brancas, amarelas, vermelhas. Podemos ver muitas flores do campo, margaridas, crisântemos. Podemos ver orquídeas. Enquanto caminhamos por esse jardim, descalços, podemos sentir a grama encostando nos nossos pés. Sentimos esse aroma, esse perfume. Vamos montar um buquê. Vamos procurar retirar desse jardim as flores mais belas, aquelas que nós mais gostamos. Não importa quantas, mas vamos juntando, fazendo um buquê, procurando as flores mais orvalhadas. E estamos caminhando, montando o nosso buquê. No final desse caminho em que nós estamos percorrendo por entre essas flores, nós percebemos um portal. Um portal lá no final, e a gente não entende porque esse portal começa a se abrir. E passa por ele, quando nós olhamos, os nossos irmãos, os nossos entes queridos que aqui viemos homenagear. Eles não estão sozinhos, nós podemos ver outros irmãos junto com eles. Eles vêm em nossa direção, de braços abertos, igualzinho nós o conhecemos. E nós abrimos os nossos braços e o recebemos num grande abraço. Ele chega até nós e sussurra nos nossos ouvidos: eu estou bem, não fique triste, nós estamos aqui e eu não estou sozinho. Enquanto ele nos abraça e fala isso, no nosso ouvido, nós soltamos o abraço e olhamos para o portal, porque ele aponta ao portal para nós olharmos. A gente vê que existem outros irmãos com eles e nós percebemos realmente se tratar de irmãos que alguns às vezes a gente pode até conhecer, que estão fazendo parte agora dessa nova jornada na sua caminhada. E ele olha para nós e fala: não chore, fique bem, porque eu continuo vivo. Eu só perdi o corpo que eu estava usando,
mas a morte não existe. O espírito é livre. Eu hoje entendo o que eu não entendia antes. Eu estarei sempre contigo em pensamentos. Poderemos nos encontrar sempre que nos for permitido. Ele torna a nos abraçar. E nós pegamos o buquê que nós preparamos e ofertamos a Ele. Ele recebe este buquê e nos diz, feliz que está bem, saudoso, mas bem. E se retira, dizendo que precisa ir embora. Ele sai, nos dá um até breve, um até logo, e continua caminhando em direção ao portal. Nós olhamos para o portal e percebemos que tem mais alguém lá. E nós não temos consciência do que seja. Percebemos se tratar da figura do Mestre Jesus. Jesus também abre os braços e vem em nossa direção e fala para nós. Tenha fé, meu irmão. Não fique triste, porque nós estamos com você. Tenha coragem e força, porque aqui termina um ciclo e você precisa caminhar, você precisa continuar. Tenha certeza que eu estarei sempre contigo. E se afasta, com seus olhos fortes. E nós continuamos no jardim, sentindo aquele perfume, impactados com esse encontro maravilhoso. Mas estamos felizes. E retornamos aos nossos lares, aos nossos lugares, mentalmente, agradecidos que aqui ficamos por esse encontro maravilhoso, por esse momento ímpar em nossas vidas. E percebemos que sempre que pudermos e quisermos, poderemos fazer uso deste recurso da prece. E assim, meus irmãos, vamos fechar mais uma vez os nossos olhos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por esta homenagem, por esse momento tão importante em nossas vidas. Convido a todos a mais uma vez fechar os olhos e levar os pensamentos a Deus e a Jesus. Pai amado, Senhor da vida, Senhor dos nossos corações, Mestre Jesus, graças te damos por essa oportunidade que tivemos de homenagear os nossos entes queridos. Sabemos, Pai, que a dor da saudade é grande, mas temos fé de que estamos sempre em contato contigo através das preces, através dos nossos pensamentos, através dos bons sentimentos. Sendo assim, Pai, te peço que fortaleça-nos no nosso dia a dia. Olhe para todos esses irmãos que retornaram à pátria espiritual para que eles possam receber de Ti tudo aquilo que for importante para a sua caminhada. E que nós aqui que ficamos, que possamos sentir a Tua presença amiga a cada instante da nossa jornada. E assim, Pai, em Teu nome, acima de tudo, em nome do nosso Mestre Jesus, do nosso mentor Ramatiz e de todos vocês, queridos amigos espirituais, é que pedimos a permissão para encerrarmos a nossa prece, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, um bom dia e muita luz.